E aí, beleza? Miguel Rodrigues aqui, e nesse vídeo eu vou falar um pouco de base de dados e a base de dados em formato de tabela. Aí o pessoal fica assim, tabela de Excel e tal. O que é uma tabela de Excel? Tabela de Excel é essa tabela aqui, ó. Vou estar clicando aqui para vocês entenderem como que funciona a tabela de Excel. A tabela de Excel é dividida por colunas. Ou seja, as informações elas ficam aqui no cabeçalho das colunas e a tabela ela tem que crescer para baixo. Então, todas as informações elas são colocadas na linha. Cada linha dessa tabela corresponde a uma operação da tabela. Por exemplo, essa daqui é uma tabela de controle de abastecimento. Então, cada linha dessa daqui vai ter uma data e vai ter um abastecimento. Corresponde a uma operação desse controle aqui de abastecimento. Tranquilo? Como que eu faço para transformar uma base em formato de tabela? Eu seguro aqui, seleciono tudo. Essa aqui já está, né? Seleciono toda a tabela. Venho aqui em página inicial. Depois eu coloco aqui, ó, formatação como tabela. E aí eu escolho aqui uma tabela. De preferência essa clara aqui, que ela não altera nada na tabela. Beleza, formatei como tabela, coloquei que aqui os cabeçalhos são os cabeçalhos da coluna, da tabela. O que acontece? Eu vou ter aqui o design da tabela. Então, sempre que eu quiser editar a tabela aqui, ó, eu tenho essa opção aqui em cima. Outro ponto importante, muito importante, esse conector que fica aqui na última célula da tabela, vou até dar um zoom aqui, ó. Esse conector aqui, ó, ele que delimita o final da tabela. Então, toda tabela, esse conector aqui, ele tem que estar no final. Por quê? As informações serão coletadas até esse conector. E aí, por esse motivo, ele tem que estar no final da tabela. Por que é importante ter a base de dados em formato de tabela no Excel? Agora eu vou explicar o porquê que é importante isso. Com a base de dados em formato de tabela, eu consigo criar o que? As tabelas dinâmicas. Essas tabelas dinâmicas aqui, ó, elas são feitas a partir das informações da base de dados. Então, por isso que eu sempre peço uma base de dados em formato de tabela. Por quê? Eu pego aqui as informações da tabela, crio as dinâmicas são os indicadores, e aí com isso eu consigo criar o dashboard, criar os gráficos e também criar aqui, ó, os filtros. Fica mais fácil para criar os filtros. Esses filtros aqui, segmentação de dados, que é chamado no Excel, eles só são criados através de tabelas dinâmicas. Então, por esse motivo, eu preciso de uma tabela, uma base de dados em formato de tabela. Normalmente as bases de dados elas vêm com a data, aqui o tipo da operação e por aí vai. Todas as informações relacionadas à operação vão ficar na linha e os cabeçalhos serão ali, não vou dizer os indicadores, mas os pontos-chave para criar os indicadores. Tranquilo? Então, sempre que for criar o indicador, tem que colocar o ponto-chave aqui e aí eu vou cruzar esse ponto-chave lá para formar um indicador. Beleza? Se ficou alguma dúvida em relação a esse conteúdo aqui, o porquê que a base de dados tem que ser formata de tabela, deixa aí nos comentários, eu respondo todos os comentários. Se tiver alguma sugestão de conteúdo aqui para o nosso canal, deixa nos comentários também que eu dou uma olhada. Beleza? Valeu, obrigado e fui! With